Olá, este é o programa Dentro do Fato, que tem a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Joel Seleski. Hoje o debate aqui no programa é Eleições 2012, por isso o programa se prontificou a convidar todos os pré-candidatos de todos os partidos, claro, daqueles que aceitarem o convite da direção do programa, para vir aqui debater e dizer por que da candidatura aqui em 2012, no mês de outubro. Hoje o nosso convidado é o Neuci José Nese, o popular Cipó. Ele que é empresário, 55 anos, atua no ramo de atividade de postos de combustível, gosta muito do esporte, tanto que acumula também a função de diretor-presidente do Marreco Futsal, é filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, partido esse que já teve candidatura própria aqui em Francisco Beltrão. Cipó, sinta-se à vontade aqui no programa Dentro do Fato e até para que a gente comece aqui a nossa conversa, o nosso debate. Quem é Cipó? Boa noite, Madruga. Boa noite ao Adir. Eu acho que hoje é um dia muito especial e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui neste bate-papo. Cipó nasceu Francisco Beltrão na época da Revolução, né, de 57, mais precisamente na linha de Seção Jacaré. Daí, mais tarde, eu tive assim uma transferência para Salto do Lontra, tive o meu primeiro trabalho, na verdade, comecei num posto de combustível, meus cunhados em Salto do Lontra, tive várias atividades, trabalhei em lojas de confecções em Salto do Lontra, Casas Leão, me lembro muito bem, trabalhei também em engarrafamento de bebida do antigo Hermínio de Vargas, de Salto do Lontra, e após isso eu acabei ingressando no HSBC, antigo Bamirindos, né? Na verdade, em 1975 já era funcionário do banco, trabalhei 10 anos no HSBC, tive várias transferências, exerci diversos cargos dentro do banco, cheguei a ser subgerente e mais tarde fui até assessor da diretoria em Cascavel. Então, nesse período também trabalhei em Francisco Beltrão, uma época que em 1985 cheguei a exercer o cargo de subgerente da agência de Francisco Beltrão. E após isso eu me desliguei do banco e vim para Dois Vizinhos administrar a agência da Ford do Grupo Menberg. Fiquei trabalhando lá, na verdade, 15 anos em Dois Vizinhos. Tive também a oportunidade de exercer a função de corretor de seguro, fui um dos primeiros corretores de seguro aqui da região pela Sul América. Até hoje exerço a função de corretor de seguro também. E quando vim para Francisco Beltrão, me desligando do Grupo Menberg, também naquela época tive a oportunidade também de ser sócio proprietário da Fiat em Dois Vizinhos e acabei negociando a minha parte para o grupo e me dediquei, quando vim para Francisco Beltrão, no ramo de combustível, né? Nosso primeiro posto foi em Marmeleiro e daí nós tivemos em Pato Branco e hoje nós estamos com uma rede de 9 postos dentro da nossa administração, entre eu e o meu cunhado, que é o Valdir Gervinski. Bom, me permite chamar de Cipó, né? Chamado Neuci Nese, poucos vão conhecer, é estranho, mas Cipó né? como diz outra, já bem familiar. Cipó, nós estamos num período pré-eleitoral, comentam-se alguns nomes, e o seu nome tem surgido com bastante frequência. E a gente até, da imprensa, tem perguntado para você, e você não tem desmentido essa situação, e me parece que existe uma intenção sua, sim, de ser candidato a prefeito em Francisco Beltrão. Por que essa vontade? Bom, primeiramente porque eu nasci em Francisco Beltrão, amo Francisco Beltrão e quero o progresso de Francisco Beltrão. Em segundo, eu sou pré-candidato pelo partido do PDT, apoiado pelo grupo do PDT, onde que eu gostaria de levar a ideologia do PDT, que eu acho muito importante, e contribuir para que Francisco Beltrão continue crescendo da maneira que vem vindo. Então, nós temos um grupo por trás apoiando o meu nome para ser pré-candidato, e a grande vontade nossa
implantar o sistema do PDT e também as ideologias do partido do PDT para ajudar a administrar Francisco Beltrão e trazer assim o progresso de Francisco Beltrão, que eu acho que nós merecemos aí dar continuidade e talvez melhorar o que já está sendo feito por Francisco Beltrão. Agora, Cipó, nesse momento que é a preparação dos partidos, que vai trabalhando as próprias candidaturas, tanto da executiva como também dos cargos do legislativo, ou seja, dos vereadores. É comum houver nesse período acontecerem várias reuniões nos bastidores entre os partidos dos grupos, chamados oposição e situação. A pergunta é, o senhor, juntamente com o PDT, já foi sondado por outros partidos para buscar possíveis alianças? Sim, com certeza. Acho que isso aí já houve vários contatos de ambos os lados. Nós estamos assim abertos para receber proposta e possíveis alianças com qualquer um dos dois candidatos principais aí que se chamam Neto e o próprio Reichenbach, nosso atual prefeito. Deixa eu só colocar uma parte aí. Por que você diz candidatos principais? Você considera que a tua candidatura ela tem menos peso nesse momento? Não seria menos peso, mas se chama assim, aqui em Francisco Beltrão sempre teve dois grupos fortes na política. A oposição e a situação. A oposição e a situação. Como nós hoje estamos iniciando um processo eleitoral, então, por mais que nós tenhamos aí um partido de renome nacional, a gente ainda em Francisco Beltrão não temos assim uma representatividade na política. Então, é lógico que a gente está se colocando como uma terceira via, vamos dizer assim, no processo eleitoral do Francisco Beltrão. Então, nós gostaríamos de, além de ser ouvido, nós gostaríamos de participar do processo eleitoral. Portanto, nós temos que receber de ambos os lados. Eu acho que nós a princípio, nós estamos defendendo a candidatura de um pré-prefeito e se nós ganharmos corpo e a população entender que nós deveremos sair, o meu nome está à disposição. Tem mais nomes no partido que poderia ser, então eu acho que se eu for o nome indicado para ser candidato a prefeito em Francisco Beltrão, eu estou à disposição e a gente vai analisar aí as propostas que poderão vir, tanto da situação quanto da oposição, para o que seria melhor para Francisco Beltrão e também o que seria melhor para nós no nosso partido, né? Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Cipó, pré-candidato a prefeito de Francisco Beltrão, pelo PDT. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Cipó, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PDT aqui em Francisco Beltrão. Cipó, no bloco anterior, você falava assim que há na necessidade de um acordo com a oposição e com a situação aqui em Francisco Beltrão, depende das propostas, ou seja, dos argumentos que os partidos e que os grupos políticos façam ao PDT. A pergunta é, qual essas propostas, o que vai convencer ao PDT? Fazer parte do grupo de oposição ou até mesmo da situação? Bom, a princípio eu acho que o grupo defende a proposta de ser pré-candidato e fazer parte do processo eleitoral independente do resultado. Mas a maior proposta seria de nós podermos, vamos dizer que se nós não vamos lançar candidato próprio, de nós poder fazer parte da administração, ajudar a administrar no mínimo os próximos 4 anos. Não necessariamente nós precisamos receber proposta de, vamos dizer, nós queremos aí 2, 3, 4, 5 secretarias para poder fazer parte do grupo que nós iremos apoiar. Mas sim fazer parte de um projeto para administrar Francisco Beltrão pelos próximos 4 anos. Então, a grande possibilidade de repente, a gente fazer uma aliança com os dois partidos que estão aí, seria de nós podermos participar da administração. Então, agora, Cipó, hoje o PDT em Beltrão, ele está de alguma maneira ligado com a situação. Tem inclusive uma secretaria ocupada pelo Janir Sela. O fato de ter um secretário hoje que é do PDT,
significa que é uma proximidade maior com a situação do que com a oposição? Não diria que seria uma possibilidade maior. Eu acho que o PDT não está mais analisando assim a administração que está sendo feita este mandato. Nós estamos pensando numa administração futura. Então, planejar e ajudar a administrar Francisco Beltrão para os próximos 4 anos. Então, eu acho que o partido, se ele for ouvido e tiver a possibilidade de nós podermos participar desse projeto para os próximos 4 anos, nós podermos fazer aliança tanto quanto com a situação ou oposição, né? Então, eu acho que a situação vem fazendo um trabalho, tem várias coisas boas que aconteceram no mandato do Reichenbach. Nós achamos que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, e como também nós achamos que a proposta da oposição, ela é bastante interessante para Francisco Beltrão, mas nós também temos que dar a nossa opinião. Se nós formos ouvidos e, de repente, se nós tivermos a possibilidade de fazer uma composição e nós poder participar e nós ter uma participação na política, mesmo com vereadores e fazendo uma chapa aí, de repente, nós fazer uma composição, de nós ter no legislativo, pelo menos algum vereador do nosso partido, eu não vejo por que de repente não poderíamos fazer aí uma aliança, né? Agora, Cipó, o Adir até questionava o senhor na questão do PDT estar afinado com o governo municipal hoje, a situação por ter uma secretaria. Mas, historicamente, o PDT fez oposição ao governo do estado, que é do PSDB, o Beto Richa, e no qual aqui o PDT tinha o candidato na majoritária, que era o senador Osmar Dias, inclusive ganhou aqui na região. E o PDT também tem um deputado estadual, que é o deputado Luércio. A pergunta é, qual é a posição do deputado? Porque a gente sabe que o grupo de oposição ao Beto Richa quer manter os partidos unidos para as próximas eleições em 2014. Qual é a posição do seu deputado, do seu partido, em relação em quem vai, se tiver que coligar com a oposição ou com a situação? Bom, nós tivemos uma reunião com o deputado Nelson Luércio e ele foi bem claro quanto a isso. Ele deixou a cargo da executiva do partido para decidir. Ele foi bem claro que ele vai nos auxiliar, independente de qual que seria a nossa tomada de posição, se nós iríamos como oposição ou como situação. Porque nós vimos assim que a eleição municipal ela não tem muito a ver assim com o governo do estado ou com o governo federal. Ela é mais local e eu acho que ela tem que se resumir mais aos partidos e à situação locais, né? Então a gente vê que hoje a política inteligente ela é disputada através de partidos e ela é momentânea. Hoje nós somos adversário vamos dizer, da situação ou da oposição, mas a partir do momento que você se elege, você passa a ser posição e, além disso, você tem que procurar se aliar a quem define as coisas. Então, se nós seríamos oposição e vencemos, mas o governador do estado é a situação, nós vamos ter que se aliar a ele, porque eu acho que ninguém sobrevive sem o governo do estado e nem sem o governo federal. E muito menos hoje nós teríamos que ser, vamos dizer, governo municipal independente. Eu acho que tem que ter, sim, a oposição para fiscalizar. E também para que a gente cresça. Porque no momento que não tem oposição, se acomoda-se as coisas e as pessoas começam a achar que tudo que está sendo feito está sendo bem feito. E por isso que teria que ter uma oposição para fazer esse tipo de cobrança. Agora, Cipó, falando em PDT, como o Madruga mesmo disse, é um partido forte a nível do estado, tanto é que teve um candidato disputando as eleições, né? E aqui em Francisco Beltrão, o PDT, quem são os nomes? Qual é a expressão do partido hoje em Francisco Beltrão? Qual é o número de filiados que ele tem? Quais são os nomes expoentes dentro do PDT na cidade?
Bom, nós, na verdade, tem vários nomes que eu acho que até já foram até candidatos a prefeito, já teve candidatos a vereador. Eu não gostaria assim de relacionar todos os nomes todos os que são filiados hoje no nosso partido têm condições de representar o partido, né? Um dos nomes que nós temos aí é o Dr. Sadi de Marco, o próprio Cipó, que está falando aqui agora. Nós temos aí uma comitiva de no mínimo 12 pré-candidatos a vereador, que com certeza vai começar a surgir os nomes ali, né? E eu diria que em Francisco Beltrão, a nossa situação ela é bem pequena a representatividade na política, porque nós não temos nenhum vereador. Então, nós temos que criar aqui, vamos dizer assim, um espaço para nós dentro da política. E para se criar esse espaço, nós temos que dar a cara para bater, né? E um dos nomes fortes é o do Celso Almeida. Também. Ele que é empresário e foi vereador, aliás, do meu ponto de vista, entre outros, mas um dos melhores vereadores que tem. Celso. E foi candidato a prefeito. Ele pontuou bem naquela candidatura quando disputou o Nelson Meuri, que ganhou do Melati. Tinha uma terceira via, então, que era do Celso Almeida. Aliás, pontuou muito bem. Eu tenho grande respeito ao Celso Almeida, é um dos expoentes. Nós temos também o próprio Alves Chip, que hoje é diretor aí do Rodocred, e também faz parte da Coptrans, né? Que é um nome forte que a gente está por trás aí, que tem, assim, apadrinhado nós também dentro do PDT, né? E o próprio deputado hoje, que nós temos, a nível de Estado, uma representatividade boa, com ele sendo um homem forte aqui da região e uma pessoa bem centrada, que tem, assim, um objetivo de auxiliar Francisco Beltrão, né? Então, também é dos pontos positivos que nós temos hoje a nível de Estado aí, né? Nós chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Cipó, ele que é pré-candidato pelo PDT a prefeito aqui em Francisco Beltrão. Estamos, é claro, debatendo aqui eleições 2012. Iniciamos o terceiro e último bloco no Programamento Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Cipó, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PDT aqui em Francisco Beltrão. Cipó, nos blocos anteriores até nós comentávamos, né, da possibilidade de uma aliança do PDT com o grupo de oposição e situação. Até fizemos alguns resgates históricos das eleições do PDT, onde participou com o Celso Almeida. A pergunta é, se não houver um acordo, um argumento que convença a direção do PDT, que não convença o senhor a participar em uma das duas agremiações, oposição ou situação, o partido vai buscar a sua candidatura isolada. A pergunta é, Cipó, qual será o tom do discurso do pré-candidato Cipó, se não houver acordo, então, com os dois grupos políticos hoje aqui em Francisco Beltrão? Bom, na verdade, nós somos pela melhoria de Francisco Beltrão. Eu acho que, como eu já falei nos blocos anteriores, houve um progresso muito grande, mas nós temos que viabilizar recursos de fora para melhorar a situação de Francisco Beltrão. Nós temos que criar mecanismo para facilitar a vinda de empresas para Francisco Beltrão, porque nós vimos que nós somos um polo regional, mas que às vezes as empresas deixam de se instalar em Francisco Beltrão, não por um incentivo monetário, às vezes até por um incentivo de facilitar a vinda dessas empresas e criando assim algum mecanismo de facilitação nesse sentido. Eu acho que nós temos que criar algumas orientação também para que determinados tipos de empresas venham se instalar em Francisco Beltrão, que seria viável, entendeu? Porque nós vimos aí, às vezes, muitas empresas indo embora de Francisco Beltrão, deixando de gerar emprego, deixando de gerar recursos, entendeu? E às vezes não é nem questão de você bancar financeiramente essas empresas, nós temos que dar oportunidade. E não é porque nós somos um polo regional que nós temos que receber, ou vamos ter que dizer assim, não, as empresas que querem vir se instalar em Francisco Beltrão, por nós ser um polo, ela tem que vir espontaneamente. Então, acho que nós temos que correr atrás disso. Tem muitas coisas boas que foram feitas pelos atuais governos,
na época do Cordaço, na época do Reichenbach, mesmo em outros governos anteriores, mas tem muitas coisas que eu acho que nós temos que ir correr atrás. Quais então, são, por exemplo? Olha, tem empresas que deixaram de se instalar em Francisco Beltrão por incentivos muito pequenos. Teríamos várias empresas, por exemplo, até a própria Lático, que foi aqui para a Realeza. Nós temos empresas da Furgosul, por exemplo, que está aqui no nosso município vizinho, que estão criando assim um mecanismo de incentivo e nós não estamos percebendo essas pequenas empresas que a que dá sustentação para nós. No meu ponto de vista, gera emprego, recolhe mais tributos. De repente, vamos criar mecanismo para viabilizar uma grande empresa que vai vir para Francisco Beltrão. Daí eu falei, não, mas nós vamos isentar ela de impostos. Não, talvez não é isentar de impostos. Nós vamos ter que dar condições para que ela seja competitiva, para que ela se instale aqui em Francisco Beltrão e para que ela não precisa ir para outro estado, por exemplo, para Minas ou para... eu vou dar até um exemplo aqui da própria Flessac. Existe uma diferença de impostos hoje para você montar uma indústria no estado do Paraná, com diferença de ICM muito grande. Então, se você não não procurar o governo do estado para trazer esse benefício, para beneficiar uma grande empresa que vem aqui, ela se instala em um outro estado e para ter competitividade no mercado, porque ela não vai vender para Francisco Beltrão, ela vai vender para o Brasil inteiro. Conversando com um empresário aí do Flessac, ele até colocou essa situação. Eles querem montar a empresa aqui, mas já estão sendo procurados pelo governo da Bahia, que está oferecendo vantagens monstruosas. Inclusive, o governador esteve aqui conversando com a indústria, porque, de repente, algumas pequenas diferenças inviabiliza só a questão de diferença de impostos inviabiliza a empresa de se instalar aqui. Eu acho que isso, nós temos aqui uma representatividade muito grande política na região, que temos aí 4, 5 deputados estaduais, temos 3 deputados federal aqui em Francisco Beltrão, que são representatividade, que tem assim um poder muito grande de fazer esse tipo de negociação e deixar essa empresa produzir e gerar emprego e gerar riqueza para Francisco Beltrão. Agora, Cipó, nessa mesma linha, pelo que eu senti aqui claramente, acho que ficou demonstrado isso, plano A do PDT é uma composição, ou com a situação ou com a oposição. Não havendo acordo, lançaria uma candidatura própria. Em caso de não haver acordo com um ou com outro, existem alguns outros partidos que poderiam acompanhar o PDT numa terceira candidatura? É isso que nós estamos procurando. Nós queremos convidar todos os partidos para se aliar a nós. Que independente de que se já estão com algum compromisso ou não, mas ninguém firmou ainda um compromisso oficial. Então nós estamos abertos, estamos convidando qualquer partido que esteja legalizado em Francisco Beltrão para se unir a nós e para nós formar aí uma terceira via. Quem sabe nós abriríamos mão até de ser o próprio candidato, ou vamos dizer, nós aceitaríamos ter um vice de um outro partido que nos venha a compor junto conosco. Mas é isso, Paulo, você falou uma questão importantíssima, a terceira via. E acho que é importante a gente até debater isso, até para que a tua assessoria e possivelmente os teus marqueteiros tenham que trabalhar, porque nós vamos ter 3 candidaturas à terceira via, se o PDT for. Ela vai ficar polarizada em 2, situação e posição. A situação nos debates, porque a campanha vai ser agora a televisão, não se faz mais comício, vai ser a televisão, as redes sociais e rádio e jornais, né? Exatamente. A situação vai argumentar defendendo o seu governo, a oposição vai contrapor e vai colocar a questão de mudança. Não corre o risco dessa terceira via ficar fora desse debate? Acho que não, porque nós temos a representatividade política e temos um horário eleitoral, né, que é bastante representativo. Por isso que também os demais partidos que se chamam grande, ou os 2 principais partidos que estão aí disputando tanto a oposição como a situação, querem o apoio. Eu acho que hoje 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de televisão e rádio, ele tem um seu valor. Então, eu não acredito isso. E se nós formos assim, partir para uma terceira via, ou mesmo, vamos dizer assim, se nós não fizer composição com A ou B, nós acreditamos ser fiel da balança aí, que para o lado que nós pender, em função da grande
atuação do PMDB a nível nacional e do prestígio que ele tem a nível local, que o próprio nosso deputado fez 3 mil votos na última, e nós temos a pretensão de fazer muito mais se nós formos candidato próprio, né? Eu acho que pro lado que nós pender aí, talvez decidiria as eleições, pelo que a gente tem percebido hoje das estatísticas que têm sido colocadas até agora, né? E, por outro lado, dá uma opção para o nosso eleitorado. Com certeza. Cipó, nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu deixo 30 segundos para que você faça as suas considerações finais. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao convite e à TV Beltrão, e nós estamos sempre à disposição. E eu quero colocar aqui à disposição o partido PDT para discutir, para nós analisar e viabilizar um projeto para Francisco Beltrão melhor em 2013. Cipó, queremos agradecer a tua participação aqui no programa, desejar de coração sucesso nessa campanha, porque a gente sabe que participar de uma campanha principalmente tão importante que é essa de prefeito, e principalmente como candidato a prefeito, é uma campanha dura, mas nada é impossível para aquele que tem sonhos. Quero também agradecer aqui a presença sempre do comunicador Adir Selesky, e em especial aos nossos telespectadores que têm dado uma audiência enorme no nosso programa. Eu tenho sempre dito, quando aumenta a audiência, aumenta a nossa responsabilidade de trazer bons assuntos aqui para o nosso programa. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.